Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando um tema extremamente interessante que mudou a história do Brasil e que ainda suas consequências estão presentes na nossa vida. 50 anos do golpe militar de 1964. Professor, qual era o contexto de 1964, tanto no aspecto internacional quanto no aspecto nacional? Eu acho que essa questão é fundamental. Se a gente não entende o contexto, a gente não vai entender, na verdade, nem as motivações, nem o significado do golpe. Eu acho que a primeira palavra a ser dita é a respeito da Guerra Fria. Quer dizer, a Guerra Fria é um pano de fundo fundamental para entender o golpe. A bipolarização no mundo e todo o conjunto de consequências econômicas, culturais, ideológicas decorrentes disso. A Revolução Cubana. Bom, a Revolução Cubana de 59, 1º de janeiro de 59. E a perspectiva que isso abria de se ter, de fato, na América do Sul, né, um país como o Brasil, que naquele momento se inclinava à esquerda, como uma Cuba exponencial, né? Um país grande, um país poderoso do ponto de vista territorial, de recursos naturais, e que, de algum momento, imaginou-se que poderia transitar também por esse caminho à esquerda. Um terceiro aspecto importante é a própria radicalização política no Brasil. Quer dizer, o Brasil, naquele período, vivia realmente um período em que as posições políticas de esquerda tinham um protagonismo, eu diria. Se você pegar, por exemplo, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, era uma força política incontestável, que levantava bandeiras como a reforma universitária, que tinha um impacto enorme. CPC, a cultura brasileira foi profundamente afetada por esse conjunto de forças sociais que queriam reforma agrária, reforma bancária, reforma administrativa, as chamadas reformas. Você tem um governo Jango que encarnou isso. O plano trienal, elaborado pelo Celso Furtado, a última parte do plano falava das reformas. O plano não era só um plano de estabilização. As pessoas não conhecem o plano trienal, falam muito mal dele, dizem que tanto a direita quanto a esquerda, mas o plano trienal era um plano não só de estabilização econômica, mas que abria perspectivas das reformas. As reformas faziam parte do plano trienal, eram parte de um processo mais amplo de transformações que se queria naquela época. Você tem a Igreja também se movimentando, é a época do Concílio Vaticano II, do João XXIII, que foi um Papa que abriu, de fato, a Igreja para as demandas sociais depois de mais de 100 anos, né? A Igreja estava, desde a encíclica chamada Rerum Novarum, que é de 1891, a Igreja estava, com Pio XII, sobretudo, uma igreja muito conservadora. O João Paulo abre, o João XXIII abre a Igreja para as demandas sociais. Você tem um envolvimento importante de setores da esquerda católica brasileira nesse processo de mudança, a criação da Ação Popular, por exemplo, em 62. Os movimentos de jovens, operários, e estudantes e universitários que vão criar a Ação Popular. Você tem uma radicalização do movimento sindical, a criação do Comando Geral dos Trabalhadores, né? Eu já tinha falado das ligas camponesas. O Brasil, de fato, naquele momento, vivia um processo de ebulição política com perspectivas à esquerda. Que tipo de esquerda? Chegava a ser uma ameaça comunista, professor? Não, é claro que havia dentre essas forças quem quisesse radicalizar a esquerda. Havia setores de centro, setores mais nacionalistas e desenvolvimentistas. Por exemplo, é o período em que o ISEB ainda continua tendo. O ISEB é um instituto criado em 1954, Instituto Superior dos Estudos Brasileiros, criado ainda durante o governo Café Filho, que foi muito importante no constituir uma espécie de ideologia nacional desenvolvimentista, que teve um papel importante nesse processo. Você tem um Partido Comunista Brasileiro, que também tinha importância. Você tem depois o rompimento de uma fração que vai criar o Partido Comunista do Brasil. Você tem o surgimento da chamada Organização Revolucionária Marxista, conhecida como POLOP, né, que é outra força política importante. Ou seja, a vida política brasileira, no início dos anos 60, assume uma espécie de ebulição, de exacerbação. E do outro lado, o setor da direita. Desde 1959, por exemplo, surgiu o chamado IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática,
um órgão criado para organizar, por exemplo, captação de recursos para financiar candidatos conservadores às eleições nacionais. Depois foi criado em 62 o chamado IPES, Instituto de Pesquisa Econômico e Social, sim, que é um órgão que formulava as políticas contra-reformistas. Sim. Se tinha as reformas de base, tinha as contra-reformas de base elaboradas por esse... e numa associação entre civis e militares. Né? Então, quando se fala que a ditadura foi só uma ditadura militar, eu acho que isso é um equívoco. Na verdade, sim, é uma ditadura civil e militar. E militar, sim. Só, quer dizer, se a grande iniciativa do golpe foi dos militares, todo o apoio... Toda uma fundamentação teórica, ideológica, com militares e civis. Né? Você tem o Golbery, que é um dos nomes importantes da articulação militar. Havia gente do civis que também participaram disso no Brasil, em todos os lugares, em São Paulo, no Rio, aqui, etc. Do ponto de vista externo, a participação... Carlos Lacerda, por exemplo. Carlos Lacerda com a UDN, né? Do ponto de vista externo, a presença americana foi fundamental? Foi. Hoje em dia se sabe que o governo americano deslocou a frota, uma parte da frota da Marinha de Guerra para a costa brasileira e com a perspectiva de, se fosse necessário, invadir o Brasil e ocupar e ajudar o golpe, que não se sabia se ia ser bem ou mal sucedido. Claro. Essas forças, a operação chamada Brother Sun, isso hoje está comprovado. Houve o presidente americano, o Lyndon Johnson, ordenou, e o embaixador americano, que era o Lincoln Gordon, articulado a esse. Sim. Ou seja, foi um golpe feito por brasileiros, mas obviamente com participação de estrangeiros, de algum modo. Né? Eles estavam acompanhando, monitorando e eventualmente teriam participado efetivamente. E também da perspectiva da América do Sul, não era um gato isolado só no Brasil, né? Não. Porque veio a Argentina, veio o Uruguai, veio o Chile. A participação do governo americano no processo de repressão política. Nós temos aqui em Belo Horizonte mesmo a passagem por aqui daquele famoso cidadão chamado Damitrione, que é um sujeito especializado em ensinar técnicas de tortura, etc., e tal, para os policiais brasileiros. Tudo isso ocorreu de fato, né? Não é uma invenção, não é uma ilação, são fatos comprovados. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar as consequências desse golpe de Estado no Brasil e em que medida, digamos, as forças que articularem estiveram presentes durante a ditadura militar, em que medida elas estão presentes ou não no cenário político brasileiro na atualidade. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG.